Que prazer ter você aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite, né, de estar participando da Live QC. E como que tá a correria aí? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz por você ter me convidado. Aqui tá a correria de sempre, mas graças a Deus começou a chover. Eita, graças a Deus, né? E a fumaça, como que tá por aí? Não, deu uma parada. Tá, graças a Deus parou, começou a chover, o pessoal começou a fazer até escândalo nas janelas aqui, de tanta felicidade quando saiu um vídeo de chuva. Gente, 3 meses sem chuva, a gente estava numa seca gigantesca, agora tá todo mundo feliz, graças a Deus. Assim, dá uma graças. atrapalhada, né? Mas Aqui tá só desse jeito também. Estamos aguardando essa chuva aí. Vai tomar a Deus que vai chover logo. ainda não chegou a chuva aí. Ainda não. Tá bem baixinho o seu som. Eu não sei também se é aqui. Tá acontecendo de tudo hoje, né? Mas, ó, já tem pessoal aqui nos comentários falando aqui que já vai te passar as demandas. Sim, O então, Paulo ali, ó. pode falar comigo. Que show! Que show! E ali, então, pra gente começar, Thaís, se apresente pra gente. Sim. Bom, eu sou Thaís Melo, sou engenheira civil aí, um pouquinho mais de 10 anos de formação. Sou proprietária da Meta Engenharia. A Meta Engenharia atua hoje já há 4 anos no segmento de orçamentação, planejamento e gerenciamento de obras. Os nossos parceiros, como você viu aí, são construtoras, incorporadoras e arquitetos, né? Escritórios de arquitetura, assim como você. Que show! Olha só. E, gente, eu conheci a Thaís lá no evento do Alto Padrão. E lá a gente trocou as figurinhas, que tá aqui pronta já para fazer as parcerias também, né, Thaís? Com certeza. Espero que você se apresente também. Vi que tem algumas pessoas do meu Instagram aqui para eles te conhecerem. Ah, perfeito. Agora ficou melhor seu som também. Deu um sonzinho, ficou bom agora. Gente, eu sou a Jennifer Carrijo, sou arquiteta e faço toda a questão de projetos, também consultorias, projeto arquitetônico, interiores, móveis planejados, mas também estou bastante focada em avaliações e perícias de imóveis urbanos. Então, quando precisar desses serviços também, entender o tipo de imóvel que você tem, o patrimônio, a divisão de bens, inventários, o capião. Então, o que trabalha ali em toda essa questão de descobrir o valor de mercado daquele do seu imóvel, ou o valor de aluguel também, elabora esses tipos de laudos. E podem Perfeita. contar comigo. E Thaís, e como que você chegou nessa área de orçamento, planejamento e gerenciamento de obras? Na verdade, eu fui escolhida, né? Ali na época da faculdade, no iniciozinho da faculdade, no primeiro período, eu fui trabalhar numa incorporadora. E fui para o escritório, né? O pessoal costuma dizer, né? O engenheiro Nutella do escritório. Então, eu fiquei nessa incorporadora por bem 5 anos, né? Bem até depois de formado. E aí era justamente nessa área, orçamento, planejamento, controle da obra e também sistema de gestão da qualidade. Tinha muito dessa área. Então, na faculdade, a gente não vê muito sobre essa etapa de orçamento, né? E nem de planejamento. São de 6 meses, muito rasos, não dá para entender muita coisa. E aí, ali, né, na vivência real, eu pude entender bastante como que funcionava, todas as questões de orçamento, controle de orçamento, planejamento, gerenciamento da obra em si. E aí, com o passar dos anos, eu fui aplicando isso em empresas que eu trabalhava, né? E aí, com um certo tempo, eu comecei a olhar para o mercado, falei, gente, todo mundo precisa disso, né? E tem muita empresa no mercado que ela não tem necessidade e nem condições de contratar um engenheiro sênior para estar dentro da empresa dela full time, né? Então ela consegue fazer hoje essas contratações de forma avulsa, terceirizado, né? E ela ter aí um melhor atendimento. Quando eu decidi abrir a empresa, eu estava trabalhando para 8 empresas. Já tinha Só muito. E aí foi aonde eu criei coragem, né, de pedir conta do emprego fixo que eu estava para poder seguir, né, nesse segmento. Achei que eu estava descobrindo o Brasil na época, porque eu não conhecia empresas
nesse mesmo segmento, mas com o passar dos anos, né, indo nos eventos, conhecendo várias pessoas, fui descobrindo alguns parceiros e amigos também que se tornaram aí nessa caminhada. Somos poucos no mercado, né? Então a gente se considera amigos e parceiros. Que legal, gente. Então, olha como que vai acontecendo cada coisa, né? Então, de um serviço, despertou esse olhar, despertou essa necessidade, reconheceu essa demanda e foi indo prestando esse serviço para outras empresas. E quão importante é, né? E a gente entra nessa área que é nova, a gente realmente é bem essa sensação, a gente está descobrindo tudo ali, mas tem pessoas ali, referência, que a gente pode estar ajudando e pedindo ajuda também, né? Tendo os nossos mentores. Então, são pessoas que já estão trilhando esse caminho, a gente consegue aprender muito mais rápido e muito mais fácil também e passar por isso para os nossos clientes, né? Então, a gente consegue estar trabalhando e criando uma rede de contatos mesmo, né, Thaís? É uma rede de contatos e rede de apoio, né? Porque ninguém sabe de tudo, né? Então, alguns têm mais experiência em uma determinada área, outros em outra, né? Mesmo que se fale assim, é especialista em orçamentação, mas existem N números de obras, né? Então, assim, tem vários segmentos. A parte que eu atuo mais na parte residencial, comercial, predial, né? Então, essas áreas eu domino bastante. Agora, vou construir um aeroporto, vou construir um viaduto, né? E tudo mais. Então, tem algumas etapas ali de vivência de obra de fato que são necessárias para conseguir elaborar um bom orçamento. Então, a gente acaba, não que eu não vá executar, mas a gente acaba comunicando muito com quem é o engenheiro de obra no fato, de fato, né? Para a gente entender o passo a passo ali da execução, as dificuldades, porque o orçamento ele não perdoa, né? Ou tá no papel ou o prejuízo vem. Então, a gente sempre precisa ter essa rede de apoio de outros profissionais. Show, perfeito. É muito verdade. Isso é muito verdade mesmo. E quando contratar esses serviços, tem algum momento certo para fazer essa contratação em todos esses tipos de serviços, tanto em orçamento, questão de planejamento ou gerenciamento também da obra? A gente tem diversas etapas, né? Não que seja tarde em algum momento, mas o mundo dos sonhos é que o orçamento seja contratado antes do terreno ser comprado, né? Ter-se ali já um estudo de viabilidade desse terreno, o que pode ser construído nesse terreno, até qual metragem, é um terreno. Voltou? Você travou para mim. Travei? Tô aqui. Tô escutando bem. Deixa o pessoal avisar se você tá aí. Então, é necessário fazer o estudo do terreno, né? Saber o que dá para construir naquele terreno, se é comercial, se é residencial, se pode ser uma obra mista, né? E fazer a análise ali de já inicial do custo previsto para essa obra antes mesmo de ir para a etapa de projeto, né? Porque aí já vai ali para o arquiteto ele já saber, né, a questão do estudo, quanto que o cliente tem de viabilidade, que ele pretende investir nessa obra. Então, nessa etapa do estudo preliminar, ele é bem simples mesmo, um estudo a ser feito, né? Que a gente diz fazer o cálculo no papel de pão, né? Para poder ter pelo menos entendimento do que é o terreno, né? Se é um terreno com aclive, com declive, né? Se vai precisar de drenagens, todos esses custos, né, envolvidos. Em grandes obras se fazem até análise de solo antes de comprar o terreno, né? Porque pode impactar aí no custo mais alto na fundação e tudo mais. Então, essa fase já é primordial, já começa ali, né? O orçamento é o projeto. E aí, posteriormente, começou ali o projeto de arquitetura, a gente tem ali na fase do estudo preliminar, a gente consegue trazer um orçamento preliminar também, né? Antes que o projeto tenha ali todos os detalhamentos do executivo, a gente traz um orçamento preliminar para mostrar para o cliente, olha, você projetou o seu sonho, né? O seu sonho está custando
X mil, X milhões de reais. É isso mesmo? Você quer seguir? Ou a gente traz ali já uns cenários, né? Igual eu estava comentando. E junto com o arquiteto, a gente já traz alguns cenários. Olha, a obra dele ficou mais alta do que ele pretende investir. Vamos criar alguns cenários para não trazer para ele só notícia ruim, né? A gente já traz ali umas possibilidades de notícia boa se ele quiser aceitar. Se ele falar, não, meu projeto é esse, é isso que eu quero, vou seguir, vou investir mais, vou fazer um financiamento, vou aguardar, né? Então, às vezes é isso mesmo que ele tinha projetado e tá tudo bem. Então, a gente tem essa fase. Por que que é importante, né? Porque se a gente não faz nessa fase, o arquiteto vai projetar todo o executivo e a gente faz o orçamento executivo, o cliente não tem essa viabilidade. Aí precisa retornar para o projeto para poder fazer essas adequações. Então, tem o orçamento estudo de viabilidade, orçamento preliminar, orçamento executivo, que já é na fase dos projetos executivos, complementares, né? Então, tem também o orçamento da obra que já está em andamento, né? Que a gente até estava fazendo uma análise para poder fazer um laudo. Então, a obra está em andamento, foi executada uma parte dessa obra, não foi finalizada, quanto que se gastou nessa obra até esse momento, né? Então, existem várias etapas e o planejamento ele já vem ali bem no começo também. Por que é a importância do planejamento? O orçamento a gente vai trazer custo e o planejamento a gente vai trazer tempo, né? Então, quanto que vai custar, quanto tempo vai levar. A importância é a gente conseguir fazer um cronograma físico-financeiro e saber uma curva de desembolso, né? Porque tem muitos clientes que ele está com o dinheiro dele investido. Então, eu tenho um investimento e eu tenho um valor para gastar nessa obra. Só que eu não quero fazer o aporte desse investimento todo assim no início da obra. E aí o aporte leva 1, 2 meses para o dinheiro cair na conta. Então ele precisa ter essa antecipação de qual que é a previsão de gasto quinzenal, mensal que ele vai ter, para ele poder ir fazendo esses aportes, até mesmo para se programar. Não tenho todo o dinheiro, mas eu vou conquistando esse dinheiro ao longo dos meses, vou fazer um financiamento, vou conseguir isso, mas preciso saber até onde, quando eu consigo começar essa obra que eu vou conseguir terminar. Então tem esses diversos cenários e eu acho que do início ao fim da obra eles estão todos andando junto, né? No gerenciamento a gente usa orçamento e planejamento até o final da obra. É verdade. E o quão isso faz a diferença, né? Porque tem um planejamento, tanto ali da etapa de execução, ao que você vai elaborar, financiar, como vai ser cada etapa mesmo ali, né? E isso como reflete também na segurança daquilo que o cliente tem. Um cliente que não sabe o resultado final, não sabe como fazer essa obra, tá indo ali, ó, não vai tendo o controle dos custos, né? Dos investimentos que está sendo feito, do tempo que está levando. Imagine só, se você traz uma etapa da obra, e é um exemplo ali da questão de uma construção, tem a etapa de escora, tem todo o escoramento ali para estar curando o material. Imagina quanto tempo isso também leva e o investimento. Tem às vezes aluguel, ou às vezes o maquinário próprio, a ferragem própria da empresa. Mas quanto mais tempo isso leva, aí é mais dinheiro também rodando. Então, quando você também vai unindo o preço e o prazo, o controle que a gente tem ali é muito maior, né? O cliente consegue trazer uma economia muito grande fazendo todo esse planejamento, né? Porque o planejamento, muita gente às vezes entra achando que é simplesmente só as etapas, mas também é de cada detalhe da obra, né? De uma execução também, né? Isso, o planejamento ele ajuda muito na tomada de decisão. Por exemplo, eu quero uma obra mais rápida, eu tenho dinheiro em caixa, eu quero construir logo, quero finalizar logo. Isso acontece muito em obra comercial, né? Quanto mais rápido para ele, melhor, que ele já começa a atuar ali no local e começa a rentabilizar a empresa dele. Mas a gente parte também para um cliente, eu não tenho todo o dinheiro, eu vou fazer a obra aos poucos, mais longa, né? Uma obra mais demorada. Isso acontece muito com quem mora no lugar também, para fazer uma reforma. Vou fazer cômodo por cômodo, vou fazer uma parte, depois eu faço outra, vou mudar móvel de lugar, né? Então a gente acaba trazendo para ele que os custos indiretos eles vão impactar. Né? Então, eu tenho ali um engenheiro, eu tenho ali um encarregado, eu tenho ali, né? A água, a luz, a energia, né? Os telefones, Ação, internet, que às vezes a gente olha
uma taxa pequenininha, mas vê quantas vezes você vai utilizar, né? Então, às vezes, aquilo vai impactando, né? Né? Um canteiro ali, toda a mobilização, de fato, ela vai levar muito mais tempo. Então, acaba não gerando economia, gerando custo. Às vezes, você mostrando isso para ele, aí ele vai tomar uma decisão e fala: não, então compensa para mim locar um lugar, fazer uma mudança, ir para lá, terminar a obra e voltar, porque eu vou ter o mesmo custo com essa locação que eu vou ter estando na obra fazendo essa mobilização. Só que eu vou ficar mais tranquilo, não vou estar no meio de uma obra, né? Não vou ter esse caos que a gente ama, né? De uma obra. Então, assim, são tomadas de decisão e a gente consegue trazer para eles diversos cenários. Nossa, se você ficar, você vai gastar tanto. Se você sair, vai gastar tanto. Então, assim, são tomadas de decisão que eles conseguem ter uma visão muito mais clara do que vai acontecer dentro da obra, né? Perfeito, perfeito. E aqui a gente já está começando a entender e a enxergar essa diferença, né? Então, quem aqui, coloca aqui nos comentários quem já construiu, ou se você já for da área também da construção, seja arquiteto, engenheiro, ou alguém dessa atividade, né, desse universo ali da construção, coloca aqui nos comentários quem já começou uma obra sem um planejamento, sem um orçamento, ou sem alguém para estar gerindo tudo isso ali, né? Como que vai ter, quem vai estar ali na frente sendo responsável por tudo isso? Quem já começou uma obra dessa? Coloca aqui pra gente nos comentários também, pra gente ir vendo como que tá aí a questão da obra de vocês. Teve alguém aqui? Boa noite, pessoal que tá entrando. E ali, gente, um exemplo aqui claro também, que a Thaís comentou, a questão de entender o solo, porque a fundação faz muita diferença. Então, o projeto de fundação, ele pode ser crucial, porque é um dinheiro que está enterrado. E quanto mais ali você vai colocar, apostar, colocar um dinheiro, um investimento, se você não conhecer esse solo, às vezes conhecendo ele, você não compraria aquele terreno, ou investiria de uma outra forma, ou faria outras metodologias ali de projeto, porque o projeto é na fundação, é na parte supra e infra, né? Da estrutura mesmo. E às vezes não é ali no porcelanato que você utiliza, às vezes não é naquele acabamento, mas sim desde lá do começo da obra, né? Então ter esse orçamento vai ser muito importante. Sim, e tem muitas obras, né? Igual você falou, às vezes o terreno é para uma obra mais com fundação mais rasa, né? Uma estrutura mais leve. Então a gente consegue visualizar isso com a sondagem. Só que o problema é que quando o cliente faz a sondagem, ele faz depois o projeto de arquitetura pronto. Exatamente. O projeto de arquitetura está sai o executivo, ele vai contratar o projeto de fundação, estrutura, o projetista solicita a sondagem do terreno. Aí é onde vem a dor, né? Porque aí o que tiver ali, ele vai ter que executar. E só que o cliente também, Jennifer, ele tem que prestar atenção, porque o projeto de arquitetura custou quantos R$ 1.000? Se eu refazer, pagar para o arquiteto refazer esse projeto, quanto que eu vou economizar nessa fundação? A economia é gigantesca, né? Então compensa, às vezes, ele voltar para o projeto, né? Rever método construtivo, rever ali a arquitetura. Em vez de ser 2 pavimentos, vamos fazer um pavimento só para diminuir carga, né? E vamos economizar nessa questão da fundação e da estrutura. Vamos tirar, né? Eu querendo já causar intriga. Vamos tirar ali. Onde é aqueles vãos muito grandes? Vamos tirar ali a botar o pilar, né? Para poder economizar. Vamos dar uma desafogada aqui nessa estrutura? Ele tá escondido, né? Ele não tá lá na torneira, ele não tá no acabamento, né? Ele não tá na marcenaria, ele tá escondido, ele tá ali enterrado e dentro das paredes, né? Então, assim, às vezes compensa mesmo retornar pro projeto. Sei que é uma dor, porque o projeto leva meses para ficar pronto, você já sonhou, você já idealizou, você já aprovou, né? Então, às vezes ele tá irredutível ali, tem que arcar mesmo com custo. Aí são decisões. Tudo na vida são decisões. Exatamente.
Exatamente. Então, olha como é importante, entrando até nessa parte da viabilidade do terreno e da obra. Porque às vezes a pessoa quer morar, mas às vezes a pessoa quer investir no local. E uma das coisas que eu faço, né, é essa análise de viabilidade, de entender qual o potencial daquele terreno, o maior e melhor uso. Então, se a gente aliar isso, fazer uma sondagem, já começar a questão do orçamento, da elaboração, do planejamento, então a gente aliar tudo isso desde o começo no projeto, então a gente já consegue ali, ó, sair na frente sem precisar voltar etapas, sem precisar refazer as coisas, né? Então consegue ter uma economia muito grande. Às vezes a pessoa acha que vai estar investindo alto nesse começo, mas você vai estar economizando a longo prazo, né, Thaís? Com certeza, porque imagina, quem vai fazer uma obra para investimento, ele quer o retorno financeiro, ele quer saber quanto que eu vou lucrar. Se eu deixar esse dinheiro parado lá no banco, vai me render 13%. E eu fazer toda essa obra, correr todo esse risco, quanto que ele vai me retornar? Né? Às vezes não retorna nada. Às vezes ele construiu uma casa que não é a procura de venda. Ele construiu num condomínio que está cheio de casas e a concorrência é alta. Ele construiu e não teve gerenciamento e teve retrabalho, teve perca, teve prejuízo durante a obra. Então o lucro vai se esvaindo. O lucro já não é muito grande, né? Não é muito alto, dependendo do modelo de obra. Então, se não tem essas considerações, não tem viabilidade. Já fiz orçamento sem viabilidade. Trazer a notícia ruim, olha, não tem viabilidade, vamos mudar projeto. Muda projeto, dá esse projeto, faz estudo de viabilidade de novo, até dar viabilidade, porque é um investimento de tempo e dinheiro, né? Então, se ele não vai dar retorno, não compensa esforço, não compensa o risco. Isso, e travou aqui? Tá funcionando. Tá escutando bem? Que eu não tô te escutando. Tá incrível aqui minha internet hoje. Você tá me escutando? O pessoal tá me escutando? Te ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, então tá bom. Então, como eu não consigo te ver, eu tô só te escutando aqui. A sua voz é minha referência. Tá certo, às vezes muda. Tá uma loucura. Na internet aqui nesses dias tá difícil, hein? Tá difícil. Mas vamos lá. E essa parte também é muito, muito, muito sensível o que você disse, porque às vezes a pessoa tem um sonho e quer construir em determinado lugar, mas determinado lugar não comporta aquele tipo de projeto que a pessoa quer. E aí, às vezes, para você pensar, por exemplo, em vender ou investir ali, não vai ser muito bom. Por quê? Porque o dinheiro que você investiu não vai ser retornado. Às vezes vai ser uma venda, por exemplo, menor do que o valor que você investiu. Então imagina você colocar um elefante branco no lugar que não tem ali, né? Não suporta ali. Então isso faz muita diferença também. E isso é na tomada de decisão, de projeto, de planejamento, né? E orçamento também da obra. E quais os maiores. Isso acontece. Pode falar. Reforma a gente vê muito. Tipo, quanto que custa essa casa atualmente sem estar reformada? Ah, X milhões. E reformando, ela vai custar tanto, mas o valor da reforma às vezes não compensa. Então, já tive. Desculpa, tô virando aqui a câmera sem querer. Fui ajustar aqui a luz. Já tive casos de eu falar com os clientes: olha, embora vocês tenham apego emocional na casa que vocês moram, né? Se vocês pensarem em vender, vocês não vão ter um retorno significativo. Tipo, vocês vão ficar no prejuízo dessa reforma que foi realizada. Então, às vezes, compensa vocês comprarem um terreno em outro local, ou aí mesmo próximo da região, construir uma casa do zero, a casa dos sonhos, né? Com esse valor que vocês têm em mãos, e ter uma casa nova, sem patologia, porque casa antiga, né, já tem muita patologia, já tem muita questão assim para ser arrumada. E aí vocês têm ali um imóvel novo, né? Um imóvel que ele tem um valor de venda, que aí quando você constrói novo para vender e tem uma visão de venda, ele vai ser valorizado, né? Então, reforma não é tão valorizada, né? Então, tem todas essas questões na viabilidade. Exatamente.
É o estudo, porque às vezes você vai comprar uma casa que está bem deteriorada, mas tem um valor ali considerável, relevante de uma reforma, mas às vezes é numa localização maravilhosa e você tem um grande investimento ali. Então são oportunidades que a gente precisa fazer o quê? Estudo de viabilidade. Né? Então, ter esse planejamento. E quais os maiores clientes e qual a maior demanda e oportunidades nessa área, Thaís? Nossa, clientes, eles são muitos, assim. Como eu te disse, a gente tem ali uma parte dos clientes que eles ainda são os mais sofridos, que são as construtoras, que elas ainda estão dando o orçamento de graça para concorrer a obras para os clientes, né, para os condomínios. O cliente final e o cliente de condomínio, ele ainda não entendeu que o orçamento ele é um serviço técnico, né, que ele tem que ser pago, tem que ter um custo, né? Porque a grande maioria das empresas do mercado, elas não fazem um orçamento, elas fazem uma proposta, né? Elas pegam ali o valor do metro quadrado, elas pegam ali a área e dão aquele belo chute, né? Eu acho que essa reforma vai ser R$ 800 o metro quadrado, vou colocar aqui. E ela dá um belo chute, e aí o cliente fica meio perdido, né? Que não sabe, tem um orçamento que vale 100 mil, outro 200, outros 500. Então ele não sabe quem orçou o quê, como que tá isso. Então tem essa construtora, tem o cliente final, que é onde ele contrata a gente para ter uma base de mercado, para ter uma planilha orçamentária modelo, né? Que ele vai entregar essa planilha para as consultoras orçarem em cima dela, para ele poder comparar banana com banana, né? Não comparar banana com maçã, com manga, com outra fruta. Então, ele tem esse investimento também. Tem alguns, os que já passaram por dor de cabeça, que já passaram por prejuízo em obra, né? Que já contrataram alguém, já tem essa dor, então ele já sabe que existe esse produto e ele já vem pronto para a gente vender. Não tem nem muito esforço para a venda, porque ele sabe que aquele valor que ele está pagando é um investimento enorme para diminuir a dor de cabeça dele durante a contratação de empresa e durante a execução da obra. A gente tem as incorporadoras, né, que vão fazer o orçamento para poder fazer a execução da sua obra. Então, ela faz todas as etapas, ela faz o estudo de viabilidade, faz o orçamento preliminar, executivo, planejamento, o acompanhamento do planejamento, que é outro produto, né, o replanejamento de obra, todo mundo mensal, quinzenal, semanal. E a gente tem o escritório de arquitetura, né, que o Olha escritório de só. arquitetura ele já consegue fazer a venda desse produto dentro do pacote dele. Então, às vezes tem um arquiteto que ele não consegue ter portfólio, porque infelizmente ele está. Não que ele esteja errando no projeto, ele não está errando. Ele começa a projetar e aí o cliente começa, né, a idealizar o sonho, começa a crescer. Esse quarto ficou pequeno, aumenta mais. Eu quero mais um quarto, eu quero um escritório. E aí o projeto vai tomando proporções que o arquiteto, às vezes, ele não consegue visualizar o custo todo da obra. Ele tem uma base ali do metro quadrado e tudo mais, mas o cliente vai, né, construindo a casa e aí ele não chega no valor final. O escritório de arquitetura, né? O arquiteto ele consegue incluir isso dentro do pacote dele, porque ele vai conseguir fazer o orçamento preliminar na etapa do projeto preliminar, né, do EP, e depois ele consegue fazer o orçamento executivo. Então, ele consegue que o cliente saia do escritório dele com o projeto de fato em mãos, que ele vai conseguir executar com o custo e valor que ele tem. Então, a gente tem essa modalidade e também tem os condomínios. Hoje em dia, aqui, pelo menos aqui em Brasília, que é a região que eu estou atualmente, os condomínios têm solicitado muito essa consultoria, porque eles perdem muito tempo com solicitação de proposta, e propostas que eles não conseguem analisar, não conseguem equiparar, né? Porque uma empresa vai, ela dá um preço, a outra dá uma outra solução, dá um outro preço, então eles estão fazendo essa consultoria. Aí parte dessa consultoria dos engenheiros patologistas, né? Então eles vão até lá, fazem um laudo, fazem toda a análise de patologia, às vezes o arquiteto faz um retrofit, né? E a gente vem junto com eles fazendo essa parte da precificação, do planejamento e também consultoria com fiscalização de obra. A gente consegue prestar essa assessoria para eles também. Perfeito, perfeito. E quais as maiores dificuldades dessa área?
Nossa, e também tem muitas. Acho que as maiores dificuldades, assim como a patologia levou um tempo para entrar no mercado e ser valorizada, acho que o orçamento agora que está se falando mais sobre orçamento, sobre planejamento. Então, está começando as empresas a entenderem a necessidade, né? Porque as empresas de médio e pequeno porte, a grande maioria delas com quem eu converso, eu falo, pergunto para eles, né? Qual a modelo de obra que te dá mais retorno? Eles não sabem responder se é reforma, se é construção do zero, se é obra comercial, se é fachada. Eles simplesmente não sabem responder. Porque eles fazem uma proposta, fecham uma obra e ali entra o dinheiro dessa obra dentro de uma conta, dali mesmo sai e outras obras vão entrando e vão saindo e ele não tem controle de quanto que ele lucrou, de quanto que ele gastou, de qual obra teve um menor tempo, menor dificuldade e um resultado maior de valor, que às vezes você nicha, você é só executor de obra comercial, você é só executor de obra residencial, que é o que me dá mais retorno em menos prazo e menor esforço, né? Então, estão começando a perceber essa necessidade, estão começando a perceber que não compensa ele chutar preço, né, que compensa, mesmo que ele vá custear esse orçamento, para ele compensa, porque a grande maioria dos donos de consultor são engenheiros, né? Engenheiros que a grande maioria não tem entendimento para elaborar um orçamento ou não tem tempo, né? Não consegue fazer tudo. E a gente tem que sair, às vezes, do operacional, né? Então, para ele crescer, ele precisa sair dessa frente. Então, ele consegue terceirizar esse serviço porque o custo dele para a empresa dele existe, né? Então, ele consegue custear esse serviço porque para ele é um investimento. Ele consegue atender mais clientes com maior qualidade, tendo essa terceirização do serviço. Então, está começando a se ser falado e ser valorizado o trabalho da orçamentação, né? E tem esse outro quesito técnico, que é você precisar conhecer a obra, né? Você precisa entender de obra para poder fazer o orçamento. Então, às vezes, a pessoa quer trabalhar com orçamento, só que ela fica com receio. Ah, eu nunca trabalhei numa obra predial, como é que eu vou fazer o orçamento dela? E aí, você não precisa, né, fazer orçamento de todos os modelos de obra. Ah, eu sei fazer obra de reforma, eu vou me tornar especialista nisso, né? Vou ver vídeos, vou pedir para ser estagiário, não tem problema você voltar um passo para avançar dois, três. Exato, Então, vou é pedir verdade. para aquela obra, vou pedir para acompanhar, para ver o passo a passo, vou anotar Fazer tudo, vou ver parcerias. fazer parcerias, né? Vamos pegar uma consultoria de um engenheiro especialista nesse modelo de obra. Como que você faz tal serviço? Como que você faz forma? Como que você impermeabiliza? Como que, né, cada pequena etapa para construir o orçamento no todo. Perfeito. E outra grande oportunidade também que está tendo é a questão de licitação, né? Porque as pessoas estão começando a tomar mais conhecimento disso, porque licitação, tive até uma live aqui com o Caio Corte, que é especialista em licitações. E ele foi falando pra gente, né? Como que funciona cada uma das modalidades, dos tipos que tem, né, de licitação, desde pregão e tudo mais, e o quão importante é um orçamento bem feito de tudo aquilo que vai ser utilizado na obra, tanto os custos diretos, indiretos, as despesas diretas e indiretas, né, do BDI e tudo mais. Então são coisas diferentes ali que vão compondo esse orçamento e o quão isso vai ser impactante, porque as pessoas que não orçam as coisas nos pormenores, né, em cada detalhe, acaba ali pagando por esse e tendo um prejuízo muito grande, né? Essa parte da licitação é uma dor muito grande, viu, Jennifer? Porque não sei se você já viu aqueles memes que a gente recebe assim, a proposta, né? Se eu ganhar, eu te pago. Então, assim, pouquíssimas empresas olham para o orçamento de obra de licitação. Geralmente, elas pegam ali o orçamento, dão um desconto e vão para a concorrência. Só que a licitação ela tem um prazo de análise de orçamento e análise de projeto. Então, a empresa
tem a obrigação de analisar os projetos, de analisar o orçamento e dizer para o governo, para o órgão, está ok, eu vou participar nesse formato que está. Então, o órgão, ele se isenta de tudo que está ali. Se tiver algum projeto errado, o orçamento está faltando preço, a empresa aceitou fazer a obra naquele formato. Então, ela tem que cumprir, e se ela não cumpre, ela tem algumas sanções, as punições ali, né? E severas. Exatamente. E muita empresa falir por causa de licitação, justamente por eles não terem esse cuidado de analisar projeto, né? Eu já fiz orçamento de licitação que a empresa saía, tipo assim, 2% devendo, sabe? Nossa. Não compensa participar da licitação, ter todo o despendimento para participar. Então, E quando se faz a análise, muitas vezes eles dispensam a licitação. Ah, não vou participar, não vai compensar, não vou ter retorno, né? E aí os órgãos começaram a perceber a necessidade de ter empresas especializadas para fazer o projeto e para fazer o orçamento. Só que ele ainda está pecando porque ele licita o projeto junto com o orçamento. E a empresa que fecha, que é de projeto, ela não tem a expertise de fazer o orçamento. Então, de novo, vão orçamentos que a grande maioria não tem custos indiretos. A grande maioria não tem custos indiretos, não tem ali todas as etapas de serviço, né? Não tem. Tem muitos que não tem nem o quantitativo correto de serviço bancário quantitativo. Então, assim, ainda é um mundo que precisa ser muito ajustado, esse mundo de licitações. Até questão da logística, né? Tem o Murilo, ele fala muito, por exemplo, tem alguns lugares, algumas cidades, que para você ter acesso é por barco. Uhum. E aí imagina levar todo o material por dias, por horas, para você conseguir levar de um lado para o outro. E esse tempo, dinheiro, pessoas para fazerem isso, toda essa logística tem custo, né? Tem dinheiro no tempo, gente, tem tudo isso, né? Obviamente, processos, uma das primeiras coisas que a gente pede é a localização da obra. Qual que é a localização da obra? Porque a gente vai jogar no mapa e vai ver quais as lojas que tem ali na região para poder fazer a cotação de preços na região, né? Para ver qual que é a realidade, qual que é a dificuldade. Também é um estudo de viabilidade técnica, né? Ver qual que é a dificuldade de chegar naquela obra, se eu vou conseguir mão de obra, se eu não vou, se passa a linha de ônibus ali, se não passa. Então, tudo isso é custo, aumenta, né? Ah, a minha mão de obra vai sair mais cara porque eu vou ter que locar um carro, um ônibus para pegar eles na cidade e levar até lá. Então, todo esse custo tem que ser levantado também. Senão ele sai da margem de lucro, né? Que não é muito grande já. Exatamente. E lembrando das maiores dificuldades, né, quais os critérios importantes para analisar e elaborar esse serviço? Um dos critérios importantes que a gente falou, entender o serviço que você está prestando, né? Entender as etapas de um orçamento, entender principalmente os custos indiretos, né, desses serviços, para poder fazer esse orçamento da forma mais certa possível, ir atrás de informação. E eu acredito, Jennifer, na importância do orçamento ser personalizado. Então, cada empresa que faz orçamento com a gente, ele é personalizado. A gente não usa base de dados ali totais, Sinap TCPO, a GTOP, a gente não pega o valor fechado de lá. Só no caso de licitação não tem muito como a gente fugir, né? Dessa base de dados. Mas quando a gente vai para um orçamento real, qualquer pequeno custo diferente, ele é um prejuízo. Ele é uma diferença ali no valor do lucro da empresa. Então, a gente procura entender como que você faz a obra. A gente sabe que tem empresa que faz CLT. Não, é todo mundo registrado na minha empresa, tá? Qual que é o valor da folha de pagamento, então, que a gente vai fazer a precificação. Claro que a gente usa base de dados de coeficiente, né? TCPO, Sinap. Se a empresa tiver a base de dados de coeficientes próprios, aí é maravilhoso, né? Sai ainda mais personalizado, mas eu acho muito importante fazer essa personalização, fazer a consulta de fato na região onde vai ser a obra, porque às vezes você de mercado mesmo, né? Vamos supor, peguei a base de dados de Goiás, né? O preço médio do valor de um serviço em Goiás, ele vai sair de Goiânia, né? Mas estou lá no interior, estou lá em Tumbiara, minha cidade, né?
Tô lá em Tumbiara, quanto que vai sair esse valor, né, para executar lá na cidade? Vai ser diferente da capital. A mão de obra é diferente, é mais escassa, né? Então a qualidade é diferente, as matérias-primas que tem lá podem ser diferentes. Às vezes eu tenho que trazer alguma coisa da capital para levar para a cidade, né? Não, sim, minha cidade não é tão pequena, mas pode ser que tenha cidades menores que precisam ter esse transporte de material. É Então tem que verdade. ser, sabe? Não tem como fazer copia e cola de planilha, né? A gente faz até arredondamento de quantidade para obra de reforma, por exemplo. A composição vai me trazer que a tinta é em litro. Tem como eu comprar 2 litros de tinta no mercado? Não tem. Então eu preciso fazer ali o arredondamento para um passo de 3,6. Porque se eu não considerar esses pequenos custos, ele vai fazer falta em algum lugar, né? E aí também tem muitas empresas que usam software de gerenciamento de obra. Então, se ele não tiver a quantidade correta, ele não consegue fazer compra e vincular junto desse software, né? Então, tem que ser, de fato, um orçamento personalizado para cada modelo de empresa. Perfeito, perfeito. E quais os maiores erros encontrados pela falta de orçamento, de planejamento e de gestão de obra? Eita. Os maiores erros que a gente vê na rua, né, são obras inacabadas, infelizmente, né? A gente tem ali obras que o cliente não consegue finalizar, que ela fica ali se deteriorando porque ele não consegue vender ela no mercado, né? Porque o projeto é muito específico e aí ele não consegue fazer essa venda para alguém finalizar essa obra e fica com esse prejuízo ali, né, parado, tanto ele quanto a população, porque viram locais de, né, pessoas, moradores de rua, viram locais de armazenamento de água para o mosquito da dengue, viram locais, né, de outros bichos, né, escorpião, rato, né, fora a feiura, né, que causa na cidade, né, esse tipo de obra. Então, esse eu acho que é o grande risco que existe, né, não ter a ciência do custo e do tempo para se ter esse planejamento para finalizar de fato a obra. Então, acontece bastante isso, fora a questão também de prejuízos quando se termina a obra, né? Quando termina a obra, o prejuízo vai sair para alguém, né? Ele vai sair para o cliente final ou ele vai sair, infelizmente, para a construtora, né? Que ela vai ter que arcar porque fez um contrato mal, né? Fez, às vezes também pecam por falta de jurídico, né? Pecam por fazer contrato de empreitada global. Eu sou, assim, bem contra a questão da empreitada global. Acho que não deveria, assim, existir, né? Sei que é legalizado, mas não deveria existir. É um risco muito grande para as empresas. Teve muita empresa que quebrou na pandemia porque o cliente não foi leal, né? Nossa, Quis honrar é o verdade. as empresas precisaram executar da forma que estava. Então, assim, um orçamento de obra, ele não tem validade. Né? Por quê? Porque não tem validade, eu coto agora, daqui a pouco a de aço me liga, vai subir, você vai comprar? Não. Né? Vai ter variação do valor, principalmente aço, né? Concreto, tem variação e é uma quantidade muito grande que vai ter na obra. Então, o preço do orçamento varia muito, ele oscila muito. E é difícil até para a gente explicar para o leigo essa oscilação de preço do mercado da construção civil, tipo assim, que não é uma ciência exata, né? As quantidades de materiais, elas até são exatas a depender do modelo de projeto e a depender de quem está fazendo o orçamento. Porque se for em BIM, a gente consegue ter uma exatidão muito melhor, né? Mas manualmente a gente pode pecar por algumas coisas. Mão de obra é variável. Ela nunca vai ser exata, né? Profissional dentro da mesma empresa, a mão de obra vai ser variada. Tem um que produz mais, tem um que produz menos, né? Tem um que vai atender o telefone. Então, sempre vai ser uma variável. Então, o custo do orçamento, ele é oscilável, né? Então, ele é um risco também, essa questão da oscilação do mercado, dos preços. Perfeito.
Então, olha quantos detalhes ali para um orçamento e as pessoas não fazendo orçamento. Como que pode, né? Então, um dos maiores erros também que a gente encontra é não fazer nada disso, né? Se você com um orçamento tem todos esses riscos, imagina sem ele, né? Como que vai ser essa. É verdade, é verdade. E quais são todos os serviços que a sua empresa desenvolve? Tá, vamos lá. Então, a gente oferece, né, orçamento preliminar, estudo de viabilidade, orçamento executivo, planejamento, replanejamento de obra. Então, a gente tem parceiros que eles têm os engenheiros responsáveis pelas obras, mas eles preferem ter uma empresa terceirizada para fazer a medição na obra e trazer para eles os resultados, né, do andamento da obra, quais serviços que teve continuidade, quais que não, por que não, e fazer o replanejamento para eles sempre terem a visão da data final dessa obra, o que precisa de ter plano de ação para conseguir essa realização. E esse serviço a gente consegue fazer também à distância, né? Tanto orçamento, planejamento, replanejamento. A gente faz mapeamento de processo de empresas, né? O Paulo, que estava aqui com a gente há pouco tempo, no começo da live, a gente fez o mapeamento de processo da construtora dele. Então, a gente traz uma visão, né, do passo a passo das etapas de uma empresa, para que eles consigam treinar os profissionais e ter-se um processo dentro da empresa. E esse processo vai sendo reajustado ao longo do tempo, né? Eles vão ajustando de acordo com a vivência, mas é muito importante tê-lo também. Então, a gente trabalha com tudo isso. E assessoria e consultoria, né? A gente faz visita técnica para o cliente final, a gente faz o gerenciamento da obra para os parceiros, não para o cliente final, né? A gente entende que a gente não quer ser um concorrente das empresas com que a gente tem parceria, né? Então, a gente faz o gerenciamento da obra para eles. Ah, Thaís, a gente fechou uma obra, mas estou sem equipe técnica, né? Você pode assumir com a sua equipe a minha obra? A gente assume toda a parte do gerenciamento dessa obra para eles. E fiscalização de obra para condomínio, né? E como disse, a gente tem parceria também com os engenheiros patologistas para fazer esses serviços. É uma gama bem grande de serviços. Isso é muito bom, porque é bom que concentram várias etapas ali do projeto aí, né, na empresa de vocês. E também isso agrega também, por exemplo, para minha empresa diretamente, porque a gente fechando essas parcerias, a gente vai estar atendendo o cliente de cabo a rabo, né, do começo ao fim da obra. A gente abraça ele, fala, conta com a gente, vamos continuar aqui até o final, né? Na verdade, dele quer uma resolução. Porque o que o cliente quer? Ele quer a obra dele pronta. Ele quer uma resolução. Ele não quer um projeto, ele não quer um orçamento, ele não quer um planejamento, ele quer a obra dele, ele quer entrar na casa dele, ele quer que esteja tudo lá. Então, se você consegue trazer toda a solução, hoje em dia a gente tem obras de turnkey, né? Que o cliente nem vê nada. Ele só vai lá para pegar a chave, o pão de queijo está assando, o lençol está na cama, tá tudo pronto. Só que eu não quero comprar pronto, eu quero que seja do jeito que eu gostaria. Só que ele não quer ter trabalho nenhum, ele não quer fazer compra, ele não quer ter nenhum tipo de trabalho. Então, eu costumo dizer que se você não atende todas as etapas, você está deixando dinheiro na mesa. Porque o cliente vai sair dali, ele vai precisar encontrar outro profissional com quem ele confie, porque ele já confia em você, né, que já fechou um serviço com você porque ele confia em você. Então, você está deixando ele ir embora para o mercado poder usufruir. É verdade. Nossa, por exemplo, eu não faço execução, então eu sempre trabalhei com os projetos, mas eu também não faço os projetos complementares, né? Sempre, então, arquitetônica, interiores, móveis planejados. E quantas vezes eu olhei e eu queria empresas e próximas para estar confiando, falando assim, vamos fazer junto do começo ao fim. Então, é bom isso, a gente ter essas parcerias, porque, por exemplo, eu não executo, mas tem quem possa estar executando, quem pode estar fazendo essa gestão. Então, vai estar atendendo todo o cliente, mas dentro dessa parceria, que é muito boa e muito eficiente, porque são especialidades diferentes que a gente consegue se conectar e complementar, né? Que é o importante da obra. E qual é o conselho que você dá para quem está planejando executar uma obra ou iniciar um projeto? O conselho que eu dou é eles terem
né, bons profissionais, né, não os mais baratos, né, porque a gente ainda vê muito mercado indo pelo menor preço, não entendendo o que ele está comprando, né. Hoje em dia o projeto de arquitetura, a apresentação do projeto de arquitetura tem vários desenhozinhos assim, né? Ah, só o EP, só até o projeto executivo, marcenaria e tal, porque tem profissionais que querem entregar tudo para o seu cliente, né? Para ele ter a melhor experiência dentro da obra. E aí muitas vezes eles não conseguem fechar porque eles estão oferecendo mais do que outros profissionais estão oferecendo. O cliente é leigo, ele não entende tudo que ele tem direito, né, do serviço, e ele não tem muitos que não buscam conhecer também, né? Então acho que é importante a gente trazer a visão em geral para ele, né? Principalmente ali na questão de contratação de mão de obra, né? Ele ter uma empresa que ele vai poder ficar mais resguardado, né? Do que só contratar a mão de obra informal, né? Ter ali um contrato, às vezes pagamento por medição, né? Às vezes ter um resguardo a mais, né? Ter um profissional para fazer a medição, porque ele não vai entender se foi medido ou não, se foi feito ou não. Então, assim, o cliente precisa desse auxílio. Existem profissionais no mercado justamente para que dê esse suporte para ele, né? Então, é procurar profissionais especializados, né? Profissionais que tenham seus valores, né? Para poder ter uma boa experiência, para não ficar traumatizado, né? Porque também tem muitos colegas que deixam o cliente traumatizado no mercado. Nossa, verdade. E isso que você tocou é uma mensagem muito boa mesmo. E as pessoas precisam entender que, às vezes, quando você procura preço, você não está procurando um valor, né? Então, o que o profissional entrega está além daquilo que você está colocando monetariamente. Ele está entregando ali um sonho, está entregando um investimento. Então, como você tinha comentado, né? Não vai comparar banana com maçã. Tem que comparar banana com banana, tem a mesma proposta. Assim como no orçamento você vai ver os materiais, por exemplo, olha ali a mesma marca em vários concorrentes para você fazer esse tipo de orçamento. Não vai colocar produtos diferentes, coisas diferentes, ou cotar uma coisa aqui e outra empresa não está cotando essa mesma coisa. Então faz um comparativo, olha o custo-benefício, mas faz um comparativo que seja equivalente um ao outro, né? Entender mesmo esse mercado. O Lucas M falou aqui, ó, meninas, eu tenho uma dúvida. Orçamento de obra tem prazo de validade? Porque a gente conversou, né? O orçamento de obras, ele não tem prazo de validade, né? Ele tem ali a validade das empresas que passaram precificação. Então, a depender de cada empresa, ele vai ter uma data de validade. Ah, a marcenaria passou que a validade deles é de 15 dias, né? Então, ele vai ter ali esse prazo de validade. A loja de aço passou que a validade deles é de 2 horas, então ele vai ter ali esse prazo de validade. Então, depende da loja, né? Que é onde foi cotado esses materiais. E depende também da oscilação do mercado. Ah, teve aumento salarial, né? Então tem essa variação. Então, orçamentos a longo prazo, ele tem que ter ali um ajuste de inflação, né? Ah, vou ser uma obra de 10 anos, vai ser uma obra de 2 anos, então ele tem que ter o ajuste ali anual, né? Para poder fazer essa correção dele, né? Então, tem todas essas variações do mercado e aí, com isso, ele acaba perdendo essa validade de preço, né? Mas de quantitativo, ele tem ali a fidelidade de quem fez o serviço, tem essa responsabilidade. Perfeito. E realmente faz essa comparação da questão do tempo, igual você comentou, tem os materiais, tem os serviços, mas também às vezes o tempo. Tem gente que quer começar a obra quando tá todo mundo em obra, por exemplo, antes do Natal. Para você encontrar mão de obra, para você conseguir os fornecedores, para você conseguir tudo, então tem um orçamento, tem um tempo ali, né? Tem um prazo. Então depende muito também de quando você quer fazer a sua obra. Por exemplo, neste momento, as pessoas estão correndo atrás para fazer os projetos antes do Natal. Imagina, teve o ano todo para se programar e agora quer fazer o orçamento.
Mas orçamento de uma obra também funciona assim. Então tem essa questão dinâmica também do mercado e tudo mais, né? Olha, o Alex é meu colega orçamentista, ó, é um dos que eu carrego, né, no coraçãozinho, amigo. Porque a gente forma mesmo uma parceria ali entre os colegas, né? A gente fala a mesma língua. Aí ele tá falando, tem um cliente que pede 90 dias de validade. Vão prever todos os reajustes que podem, né, conter. Então, Alex, é aquela história, né? Ah, são 90 dias, então é perguntar para o fornecedor. Tem previsão de reajuste de preço? Quantos por cento você vai ajustar nos próximos meses? E aí fazer essa correção ali e falar para o cliente, ó, previsão, né, vai ser um trabalho a mais, né? Previsão hoje, sua obra está custando X. Daqui um mês ela vai custar Y, daqui 60 dias, mais tanto, e explicar. O mercado oscila, então Exatamente. E o bom disso também é que, por exemplo, quando a gente vai elaborar o fluxo de caixa para fazer principalmente análise de viabilidade ou encontrar valor de glebas e tudo mais, né? No empreendimento, então depende do tipo de obra que vai acontecer ali. Quando a gente faz isso, a gente coloca então o dinheiro no tempo e prevê isso de acordo com as taxas. Então, com o passado, a gente vai fazer uma previsão do futuro. Se vai ser assertivo, a gente não sabe, mas a gente prevê o futuro através do que a gente viu no passado. Então, essa sequência ali de fatos, né? Então, a gente não consegue dar uma garantia, Jennifer, porque a gente não sabe quem vai ser a mão de obra dele que vai executar, se vai ter retrabalho, se ele vai ter. Já vi muito assalto em obra, o pessoal roubar material. Então, se ele não tem um sistema de obra, né, um controle de obra, onde ele vai saber o que ele já comprou, o que ele não comprou, né? Compra para mim os ralos da obra. Ah, mas eu já comprei, já dei baixa nesse item. Cadê os ralos da obra? Ah, não lembro. O pessoal comprou de novo. Então, o custo dele vai aumentando e aí no final ele fala: ah, meu orçamento estava em tanto e acabou em tanto. E acaba culpando o pobre do orçamentista que ele só fez uma previsão inicial. Todo o tempo de obra, a gente não sabe o que aconteceu, como que aconteceu. Se ele comprou material de má qualidade, se ele teve, né? Se ele começou a obra na época de chuva e teve que paralisar, né? E aumentou o período de obra. Então, tem várias variáveis que alteram. Então, a gente viu ali a importância de fazer cada uma dessas etapas e estávamos comentando também sobre o período ali de contratação dos serviços. Tinha uma pergunta ali para a gente sobre isso. Então, Thaís, fala pra gente, tem algum tempo adequado, uma hora adequada para começar a fazer uma obra que tem os preços melhores ou não tem disso na hora do orçamento? Não tem disso, né? O que eu costumo dizer é que os japoneses, eles levam ano e 3 meses executando, né? Aqui o brasileiro, ele peca muito nisso. Então, o que a gente vê muito é o colega chegar pra gente e falar: demorei 4 meses no projeto, quero que você faça o orçamento em 15 dias, o planejamento em 15 dias. E aí a gente fala: cara, não dá tempo, a gente precisa de mais tempo para poder orçar, planejar, pensar em todos os riscos, todos os custos que vão ter nessa obra, né? Então, pessoal, agora, para você ter noção, agora começou a chuva, agora eles começam a ligar querendo reparo de telhado, né? Que teve o ano todo para arrumar, mas ninguém arrumou, né? Então, ela fica até vermelha. Ninguém arrumou nada, ninguém arrumou a casa para esperar a chuva, né? Então, começa ali. Exatamente. A gente tem que correr para resolver isso durante o período de chuva, né? Então, tem o pessoal que quer obra agora para o Natal, né? A gente começou chuva, o pessoal quer obra para o Natal. Então, teve 6 meses de seca, poderia ter feito, né, a obra, mas o pessoal não planeja. Exatamente. Às vezes já começaram a fundação e a gente está na etapa de orçamento, né? Eles fazem projeto de arquitetura, fundação e começa a obra. E aí ali os complementares vai andando e o orçamento vai andando e o planejamento tá andando e a obra tá lá, já tá buraco feito, né? Então, assim, infelizmente não tem um planejamento e um planejamento, assim,
fielmente, né? Estou em outra obra, vou começar a estudar uma nova obra e quando eu começar, estou com tudo em mãos. Então, assim, com o orçamento, o planejamento em mãos, você consegue fazer o cronograma de suprimentos. Então, você consegue antecipar Exatamente. todas as cotações, você consegue agrupar cotações, encontrar, né? Às vezes você fecha com um grande fornecedor e fala, você vai me entregar em tais datas, tais materiais, né? E aí você consegue uma grande economia de preço, né? No mercado e garante o preço. Você comprando antecipado, garante o preço, não tem oscilação. Né? Mesmo que talvez venha baratear depois, é um risco, mas você não tem uma oscilação dele ficar mais caro. E aí você consegue antecipar a contratação de mão de obra também, já deixar tudo alinhado, vocês vão entrar tal dia, vão sair tal dia, né? Para não ocorrer tipo, amanhã eu tenho que começar a pintura, vou começar a cotar o pintor. Exato. Então, assim, você conseguir visualizar a obra num todo, visualizar todos as semanas e dias dessa obra, o que é que vai estar acontecendo em cada dia. Porque às vezes o pessoal fala assim, obra é muito difícil, obra é muito caos, né? Mas não é falta de gestão, é falta dele entender A organização. a gestão de E sem contar também que projeto também tem tempo, gente. A gente precisa de um tempo hábil, tanto para fazer o projeto, para também atender todas as demandas que a gente tem, tanto de projetos, avaliações e tudo mais, né? Então a gente tem um tempo hábil ali. E às vezes a pessoa vem querendo construir 10 dias depois. Então a gente não tem um tempo ali para fazer, a não ser que seja uma hora comercial, você consegue dar prioridade, você para tudo para atender esse cliente, tem um custo disso também, né? Para a gente conseguir tratar como uma prioridade, deixar todos os prazos, depois correr atrás ali, mas mesmo assim existe um tempo hábil para isso também. Então a obra, ela não começa só na execução, só também ali antes ali para você comprar os materiais e tudo mais, ela começa também bem lá no início, quando você está idealizando cada etapa para você conseguir cumprir ela com mais calma. E a calma não quer dizer que é lento. A calma é você conseguir planejar todos os detalhes, né, Thaís? Conseguir planejar, executar e ele vai acabar economizando tempo e prazo, né? Tempo e dinheiro, na verdade. Você acaba economizando, não tem como. Porque se você não pensa na obra toda, principalmente compatibilização de projeto. Quando a gente compatibiliza o projeto, quantas coisas a gente não encontra? Né? Que se não tiver uma compatibilização, vai encontrá-la na obra. E eu costumo dizer, é mais barato a gente ajustar no papel, que vai custar R$1, né, simbolicamente, do que dentro da obra, que vai custar R$1.000. E você vai quebrar, né? Tá passando aqui na viga. E aí você vai ter que fazer um caixote imenso lá para esconder isso, vai ficar a coisa mais improvisada, feia, né? E aí acaba com um problema lá para o executor, né? Quem está fazendo o gerenciamento da execução acaba tendo que ficar voltando para o projeto sempre. E aí, como é que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver? E não é que o profissional, o projetista, seja um mau profissional, ele só não teve tempo. Só não teve tempo para poder visualizar, depois que terminar o projeto, conseguir analisar o projeto, né? Quantas vezes a gente não vê o pessoal abrindo a marcenaria e batendo na luminária? Não teve tempo de idealizar o projeto. A iluminação, o arquiteto muitas vezes deixa para a loja fazer. Aí a loja não vê esses detalhes, faz e vende as luminárias e aí na marcenaria tem problema. Então, assim, tem muita coisa que tem que ser vista na etapa de projeto, de orçamento, de planejamento, para depois a obra correr tranquilamente. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. E então é até uma conscientização, né, para todo mundo que também está assistindo essa live. Quando for atrás ali do seu projeto, seja para você morar, para investir, independente do que for esse projeto, essa execução, tenha calma no sentido de tempo para cada coisa, para cada etapa. E você vai ter uma economia muito maior, vai ter um controle muito maior. Essa semana mesmo eu atendi uma cliente que ela já está começando a construir, já queria o projeto. Eu falei, mas espera aí, você já está construindo, vou ter que correr para atender o projeto durante a construção dela. É uma coisa meio ali, né? Tá um pouquinho fora de ordem.
E uma outra que, inclusive, estava fazendo vários projetos. Assim, ela não fez nenhum projeto, na verdade. Estava fazendo mobiliário. E aí ela colocou, mandou fazer um que ela explicou para o marceneiro fez com a explicação dela. Ela, não gostei, vamos fazer de novo. Aí, vamos fazer de novo. Tem umas 3, 4 vezes que ela tá fazendo o mesmo móvel e ela não tá gostando. Aí eu falei, já pensou se você tivesse investido num projeto, que às vezes fala assim, mas vou pagar um arquiteto para fazer um projeto desse, sendo que aí vai ser um valor que você vai gastar no seu móvel. Mas você imaginou quanto você tem de retrabalho e de valor que você está perdendo porque você tem que ficar fazendo várias vezes a mesma coisa porque você não sabe qual vai ser o resultado final. Você não vai conseguir entender aquilo que você quer, passar ali para outra pessoa, para poder executar. E ela tem uma outra cabeça, uma outra mentalidade. O projeto serve para isso, você saber o resultado final antes dele ser feito, né? Você entender aquilo ali. Está pagando 3 vezes. E quem não quer pagar para mudar e fica com aquilo ali o resto da vida? Né? A porta, o armário que você não consegue acessar, né? Uma porta batendo na outra porta, local que você não consegue utilizar por causa de uma economia que eu chamo de besta. Né? Assim como economia em orçamento. Às vezes o custo de um orçamento é 0,01% do custo de uma obra, sabe? Mas isso aí é 0,05%, é um custo muito pequeno. E já aconteceu comigo, tipo assim, de parceiros de obras prediais, dele voltar para a gente revisar quantitativo. Mas revisa com a sua equipe o quantitativo de tal item, porque o empreiteiro pediu uma quantidade 6 vezes maior do que isso. Nossa. E aí, ele pediu para o engenheiro de execução dele revisar, pediu para o engenheiro de planejamento revisar, todo mundo revisou, o quantitativo estava com uma variação muito pequena. Que é um item de elétrica e você não consegue saber, às vezes, o caminhamento correto, então tem variação. E aí ele viu que eles estavam pedindo mesmo 6 vezes a mais. E o custo disso era, tipo assim, 70 mil reais. O valor que ele pagou no testamento se pagou 10 vezes com essa economia que ele teve nesse item. Então, assim, previsibilidade. Você não sabe quem está lá na sua obra, você não sabe quem está executando. Às vezes você compra o material, infelizmente, as pessoas levam, né? Um profissional leva. A gente tem muito pessoal de obra que ele não te dá nem a carteira de trabalho, você não pode nem tirar foto dele, né? Então, assim, o pessoal está vindo de alguma questão assim mal resolvida. Então tem que tomar cuidado. Não tem muito. Tem a prestação de contas ali também, né? De quem está fazendo toda essa gestão. Sim. E como podemos contratar o seu serviço? Sim, meus serviços são contratados de forma avulsa, né? A gente não tem contrato mês com as empresas, a não ser que eles queiram, né? Ter um serviço ali mensalmente, mas são contratados avulsos. Faço análise do projeto, do serviço a ser realizado, faço uma proposta de tempo, de custo, e aí, com a aprovação, a gente faz a elaboração de contrato e vai dar seguimento. Apresento para os seus clientes, Jennifer, como, né, participante da sua empresa, sou Thaís, engenheira civil, orçamentista, parceira da empresa tal, e faço a apresentação. Minha empresa é muito pouco vista, né, porque cada hora do dia eu estou trabalhando para uma empresa diferente. Mas a Thaís está lá, né? Fazendo toda a diferença ali. É isso. Ficou mudo? Não sei se é minha internet. É a chuva. Qual tipo de obra você mais gosta? Igual você não curte fazer. Alex, eu gosto de desafio, viu? Eu gosto das brimbeiras mesmo, dos três difíceis, sabe? Eu gosto de reforma. Nossa, reforma não tem bom demais. É muito desafio. O FP de Freitas falou também, Jeremias falou que ficou mudo ali também. Para mim ficou mudo um tempinho o seu áudio. Aí agora, por exemplo, não tô escutando nada. Eu tô te ouvindo, tá tudo certo. Agora já voltou. Tá perfeito. Então. Estou se encontrando na live.
Bom que tá ali. Gente, olha, tivemos aqui uma aula com a Thaís, falando ali sobre a importância mesmo, né, desse planejamento, dessa gestão muito bem feita. Os problemas ali, quando você não contrata um orçamento, não contrata alguém para que seja especializado nisso, que tenha domínio desse assunto, porque muita gente está aí, só que não tem esse preparo, não tem essa especialização. E a Thaís está aí para fazer a diferença, fazer as parcerias e cuidar dos clientes, né, Thaís? Eu fico muito feliz por você ter topado aqui de participar da Live QC. E vamos compartilhar para fazer também as próximas, né? Com certeza, vamos sim, vamos já marcar as próximas. Foi um papo muito bom, falei até 1h20 já a gente conversando, se deixar a gente vai longe. Maravilhosa! Não, e caímos aqui várias vezes na live, mas eu vou tentar recuperar todos esses trechos e juntar tudo ali e vou colocar no YouTube, tá bom? Para a gente ter essa live completa. Um beijo. Obrigada para quem participou aí com a gente. Obrigada, Thaís. Obrigada a todo mundo. Então, vou deixar salvo esse trechinho lá e vou tentar recuperar as outras, tá bom? Tá bom. Obrigada e boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.